Então, vindo aqui ao Cerulo, meu pai conheceu em 70, eu conheci pessoalmente no início de 80, depois estive com ele em alguns ambientes algumas vezes. Todas as vezes que nos Estados Unidos fui convidado para pregar dividindo algum púlpito com ele, eu não aceitei jamais, e houve muitas ocasiões. Até que o Custódio Rangel, da Donep, começou a trazê-lo aqui para o Brasil no início da década de 90. Embora ele já estivesse vindo aqui desde 85, mais ou menos. O pessoal dele que trabalhava com ele aqui sabia que eu tinha aquele programa chamado Vindisat, que colocava as antenas parabólicas nos templos, e a gente tinha aquelas aulas todas as segundas-feiras que durou anos. Aí eles foram lá na Vind dizer que o Cerulo estava vindo e que ele queria usar a mesma tecnologia de satélites. Aí propuseram que eu cedesse a ele as centenas de antenas que a gente tinha naquele tempo, as antenas de 3 metros, enormes, que estavam nos templos de centenas de igrejas sérias, naquele tempo ainda existia isso, no Brasil, e havia no mínimo 20, 30, 40, 50 mil alunos simultâneos toda segunda-feira estudando a palavra com a apostila. Eles queriam aquilo tudo que eu emprestasse para o Cerulo fazer. Eu falei: você me desculpa, não é mesquinharia, eu não sou mesquinho. Se fosse alguém pregando o Evangelho, eu não só emprestava, eu dava tudo que pudesse e ainda estimulava. Mas o Cerulo deixou de pregar o Evangelho faz tempo. Então, sinceramente, você está me pedindo uma coisa equivalente a: deixa o Turcão, o bicheiro do Rio, usar o seu sistema de comunicação para rodar o bicho. É mais ou menos a mesma coisa. O meu coração repudia do mesmo modo, talvez até mais, porque o Turcão só está fazendo o jogo do bicho, o outro cara está fazendo do Evangelho. Dele, né? E o outro está fazendo do Evangelho um zoológico de víboras e de coisas assim. Então eu disse não. Aí eles puseram umas antenas por aí, fizeram essas coisas. Aí passa mais um tempo, final da década de 80, o meu amigo Lácio Pontes, que eu espero que esteja nos vendo aqui agora, ele está na Califórnia, e a esposa dele, queridíssima Bárbara, ambos são diretores, produtores de televisão, sabem tudo, vão de cameraman na produção dos shows mais sofisticados. Eles já vinham fazendo shows industriais de apresentação de produto com tanta técnica na América que se tornaram dos melhores. Eu já os vejo usando holograma em shows de tecnologia há anos. Eles são caras da pesada. Aí eles estavam de férias no Brasil, porque ele é brasileiro, era americano. E alguém, sabendo que eles são tão bons, estavam aí, os contrataram para fazer direção de um desses cultos, cruzadas, campanhas do Cerulo aqui, final da década de 80. Aí eles foram, sabiam assim do Cerulo, mas não tanto. E ela, inclusive, filha do vice-presidente da organização Billy Graham. E todo mundo evangélico com o qual eles tinham trabalhado na América era um mundo considerado sério. O pessoal do lado do Billy. E aí foram. Quando chegaram lá foi chocante, porque eles chegaram cedo para preparar a iluminação, o ambiente, posicionar as câmeras, ajuste, cor, temperatura de cor, tudo aquilo que precisa horas antes para as câmeras estarem alinhadas, luz bem feita, som passado, tudo certo. De repente, 1 hora antes de começar o evento, começam a chegar dezenas de cadeiras de rodas novinhas, empurradas por um pessoal, e o diretor da cruzada dizendo: essa fica ali, aquela ali, bota um X no chão, bota ali em cima, tal, ajusta a luz, o canhão. Ajustaram tudo, aí depois chegou aquela horda de paralíticos andando. Eram os caras que tinham sido contratados para serem curados na hora do show. Aí ficaram lá. Podia ficar sentadinho, dando uma de paralítico. Aí abriram o portão para o povo, coitado, otário, crédulo, cheio de esperança e carência, entrar para ser curado. E o Lácio olhou para aquilo e falou: escuta, mas o que está acontecendo? Ele disse que se negou a crer.
que o ardil era daquele tipo de diabolicidade que ele estava vendo. Ele falou, não é possível. O que é? Não se preocupa com isso não, isso é outra coisa. E todo mundo que ele perguntava, não é nada, não, só corta na hora que a gente disser que você tem que cortar. Eu vou ficar aqui do lado dizendo, agora é aquele, e você vai cortando. Aí começa aquele espetáculo de o Senhor estar aqui, é dia de cura, aquela coisa toda que o Chris Angel faz 10 vezes melhor, que o David Copperfield dá banho, que qualquer mágico, qualquer hipnotizador, qualquer pessoa com técnica de sugestão de público dá banho neles, porque até nisso eles são ruins. Filme, Fede mais, não cheira bem. Steve Martin ainda foi mais sóbrio. Ainda teve uma conversão na canalice, ele ainda se converteu. Mas esse povo é inconversível. O Steve Martin ele ficou meio que chocado quando ele viu um milagre realmente acontecer. E aceitou. Né? Aceitou e disse deixou mudar de caminho. Esses caras nem vendo não, isso. Até porque se converte. Eles não creem de fato em milagre espontâneo. Eles não creem mais em ação de Deus. Eles creem em sugestão humana, em provocação de histeria, em estado de excitamento esperançoso produzido pelo quê? Pelas curas falsas. Então aí o cara começa a ter revelação daqui, o Cerulo. O Senhor está me mostrando que tem um homem sentado naquele canto ali, já está tudo mapeado para ele. Levanta em nome de Jesus. Aí o cara bonzinho fica em pé, aleluia, aleluia, o povo delira. Ah! Aí ele começa a apontar todas as curas, dizendo que é o Espírito Santo que está revelando onde as pessoas estão. Aí todos os bons ficam em pé e curados. Aí começa a hora dos doentes. Você agora, se tiver fé, ficará curado. Quem estiver doente apenas de histeria, porque paralisia é uma coisa que no século passado decorria quase sempre, se não fosse paralisia infantil, decorria quase sempre de histeria. Um dos sintomas de histeria que se incrua é gerar alguma paralisia, especialmente em mulheres, paralisia nas pernas. Muitas mulheres até a década de 60 ficavam tão histéricas de serem traídas pelo marido, de engolirem aquelas amantes, naquele tempo era normal, moda e obrigação, de não serem mais procuradas sexualmente, serem desprezadas, e o estado de histeria que se instalava era tão grande, se somatizava nas paralisias nas pernas. Então, quando um caso é esse, o excitamento da sugestão cura o paralítico. Aí ele não levanta em pé na hora assim, legal, mas ele vai fazendo aquilo que a gente vê ali no R.R. Soares, naquele negócio. Jesus nunca curou. Os paralíticos que Jesus curava tomavam leite, andavam e saltavam. Como bezerros no templo, não era aquela coisa assim, ó. Aquilo ali é cura de sugestão. Daqui a 10 dias, uma semana, se a pessoa tiver uma tristeza, uma decepção, um choque, volta tudo de novo. Então, quando começou a hora dos doentes verdadeiros, o Lácio disse que aí foi o espetáculo mais demoníaco que ele já viu na vida dele. Era pré-medieval. Eram aquelas velhinhas tentando se levantar na cadeira em nome de Jesus e rebolando pela arquibancada. Foi um negócio tão horroroso que a mulher dele... Eu um show desse na Assembleia de Deus, de um suposto missionário vindo de Goiânia. Eu lembrei aqui do... Então, olha só, ele tinha uma senhora, 50, 60 anos, na cadeira de roda. E meu pai era pastor nessa época lá na Assembleia de Deus. E eu, pequeno, menino, estava lá e acompanhando aquilo, fiquei um pouco chocado de ver ele forçar a mulher a se levantar. Então ele falava, a senhora vai ter que ser curada agora, em nome de Jesus, e fazia aquele espetáculo todo. E aí ele pegou a mão, pela mão da mulher e a senhora a fez levantar. E a fez caminhar com ele segurando ela. E o final da história é que ela voltou para a cadeira porque ela não conseguiu. E ele considerou que tinha havido uma cura, mas que ela deveria continuar acreditando para que o milagre se concretizasse. Assim, realmente eu não conseguia assimilar aquilo muito claro, entender. Uma coisa interessante é que esses milagres que às vezes eu vejo aí na televisão,
eles nunca são instantâneos. E os instantâneos são assim, mambembe. Vai andando, bichinho, aquela coisa, agora tá curado. Quando o negócio é brabo mesmo, eles dizem, dentro de alguns dias vocês verão. Outro dia eu vi uma pessoa sofrendo de um problema na pele, num desses programas de cura, em que o curador disse que dentro de alguns dias ela voltasse, que ela estaria boa. Aí supostamente alguns dias depois ela voltou com uma vermelhidão na face. Só que a crosta do negócio que estava lá era tão mal feita, era uma maquiagem tão horrorosa, meu irmão. E depois, quando ela voltou, supostamente alguns dias depois, era claramente um negócio tão rujoso, antigo ruge, tão pancake, que fica difícil. É preciso que a pessoa seja extremamente alienada, desejosa de crer na sugestão. Porque o Senhor Jesus cura. Mas as curas de Deus são de Deus e são. Não tem essa história de vai arranjando o passinho. Essa do passinho eu faço fácil. É só começar a sugestionar. As pessoas vão, não precisa de milagre não. Basta de indução, sugestão e outras capacitações que qualquer pessoa que lide com psicologia, parapsicologia, indução e sugestão, aprende rápido. E se tiver cara de pau e falta de temor de Deus, diz que isso é milagre de Deus na televisão. Agora, na hora que o bicho pega na casa do cara, na hora que a mulher dele está lá gemendo de não sei o quê, eu quero saber o seguinte, quero uma mulher desses curadores, ou filho, ou neto, vir a público e dizer, eu estava com câncer, vovô foi lá, orou, papai foi lá, orou, mamãe foi lá, orou, o meu marido foi lá, orou, e o Senhor Jesus me curou na hora e me levantou. Essas histórias eles não têm. Eles vão para Cleveland, eles pedem o melhor dos médicos, isso aí só serve para otário, que é para encher o bolso deles. Infelizmente, eu falo isso no temor do Senhor, sem medo nenhum de ir para a luz de Deus com todos eles, sem medo de ser julgado por Deus. Porque eu não tenho mais condição, não sou cego. E faz quase 40 anos que eu vejo isso acontecer. Com relação ao Cerulo, ele andou preso, evasão de divisas, é uma confusão danada, ele não tem mais mercado nos Estados Unidos, nem na Europa, sobrou para ele o quê? Malafaia no Brasil, que está precisando de dinheiro a qualquer custo, e o Cerulo, já desde o tempo da Donep, quando ele vinha aqui na década de 90, e eu me neguei a encontrar com ele todas as vezes que eu fui pregar na Donep, ele estava lá, seu custódio me chamava, por favor, se eu pregasse de manhã eu saía correndo, se eu pregasse à noite eu saía correndo, e em todas tinha um convite, pelo amor de Deus, fica para almoçar com o Cerulo, com o Benihim, fica para jantar com o Benihim, com Átila Brandão. E esses indivíduos só me encontraram na Donep forçando a barra, porque me levavam para aquela salinha de preparação ali para o cara ficar quieto antes de entrar e pregar, e alguns iam lá, ô, como vai? Do contrário, meu irmão, não tinha nem assunto, porque eu não sou melhor do que ninguém, mas tem uma coisa que a minha alma abomina. Eu não consigo lidar com a safadeza associada ao ajuntamento solene, nem com essa manipulação descarada do nome de Jesus, nem com esse falso evangelho que não foi trazido nem por anjo de luz. Esse que está aí não precisou nem da sofisticação de anjo de luz. Foi capiroto com purpurina que tosse, porque a basicalidade e a disposição dos que queriam praticar já estava todo associado ao desejo de receber. Então eles não podem nem ser acusados de que foi sutil e a gente foi enganado. Não foi e não foram.